Alô, gente amiga, bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Estamos chegando, um pouco sem voz aí na manhã de hoje, né? E hoje é mais uma quarta-feira, 24 de março. E nós estamos, você já estava vendo aí, assistindo o vereador Júnior Eutz, do PSB de Taquara. Vereador Júnior, tudo bem? Bom dia, Mazzucchi. Tudo bem? Bom dia também à comunidade que nos acompanha aí através do blog do Mazzucchi. Júnior, vamos começar com uma moção que foi na sessão, não a de ontem, mas a semana passada, a respeito do aumento dos combustíveis, que foi aprovada aí por todos os vereadores. Essa moção, ela vai contra esse aumento, e por que é que o Júnior apresentou essa moção contra os aumentos dos combustíveis? Olha, Mazzucchi, eu apresentei essa moção de contrariedade aos preços abusivos e exorbitantes, ao meu ponto de vista, de muitas pessoas da Petrobras e do governo do estado, né? A gente entende que o governo do estado também tem uma parcela sobre esse preço dos combustíveis por causa do ICMS, né? O imposto que é estadual, e a gente pediu, através dessa moção, que o governo do estado venha se sensibilizar com o povo gaúcho no momento que nós passamos de pandemia, de calamidade pública, a qual tem muitas pessoas desempregadas, que venha diminuir esse preço, e mesmo que nós não tivéssemos na pandemia, esse não é um preço normal do combustível, tá? Para o nosso povo, e principalmente o diesel para os caminhoneiros e a gasolina também para aqueles que trabalham, né? Os taxistas, os motoristas de aplicativo, né? Então, e a população no geral que faz o uso da gasolina e do diesel. E isso vem afetar não só quem tem automóvel, não só quem trabalha, como tu está citando aí, mas vem afetar no preço da alimentação, porque aumenta o preço do frete, vem aumentar na passagem de ônibus, vem aumentar no transporte urbano ou intermunicipal, quer dizer, vem aumentar, afetar a vida de todo mundo, né? É uma corrente, né, Mazzucchi? Afeta a vida de todo mundo e principalmente do cidadão, aquele que menos tem recurso e que mais paga. Infelizmente, o pobre é o que mais paga por isso, né? E essa moção, ela foi encaminhada para o governo do estado? Sim, ela foi encaminhada ao governo do estado e à Petrobras. Júnior, na sessão de ontem à noite, teve um pedido, um projeto teu de lei a respeito da questão das igrejas. E isso eu notei na tua fala que tu até te emocionou depois, agradecendo os vereadores que todos eles elogiaram esse projeto e votaram por unanimidade. Queria que tu falasse um pouquinho sobre como é que surgiu esse projeto e qual é a finalidade, como é que é o projeto. Sim, eu fiquei bem feliz, né, Mazzucchi? E porque esse projeto foi aprovado ontem por todos os vereadores, bem dizer, só teve um que ficou, se absteve da votação, mas o resto, todos os vereadores votaram favorável e também defenderam um projeto, que é o projeto de lei que estabelece as igrejas e templos religiosos de qualquer culto, né, de qualquer culto, como serviço essenciais na cidade de Taquara. Só que eu estava ainda vendo algumas críticas nas mídias sociais ao projeto, que assim parece que algumas pessoas entendem e acham que o projeto é para liberar as igrejas e abrir e todo mundo ir para dentro das igrejas fazer aglomeração, mas não é esse o fundamento do projeto. E eu tenho pedido para as pessoas que antes delas fazerem julgamento nas mídias sociais,
Ainda esses dias nós conversava, né, Masucci, que a Isso. rede social por um lado é muito boa, mas é terrível pelo um lado também, que às vezes as pessoas só leem um pedaço e não lê o teor do texto, o teor do projeto. E o teor do projeto, em nenhum momento, ele dá liberdade que as igrejas voltem ao normal como nós era antes da pandemia. Não, as igrejas vão ter as restrições como estão tendo, vão ter que seguir os protocolos da saúde. O que esse projeto faz? Ele garante que as igrejas não podem fechar num total. E as pessoas dizem, assiste uma live das igrejas, não precisa ir na igreja, mas para te assistir uma live, precisa no mínimo de umas 5 pessoas lá no templo para fazer a live. Então, esse projeto assegura o quê? Que possa ter essas 5 pessoas, ou 3, ou 10, lá no templo para fazer a live, para cantar os louvores, para ministrar a palavra e também para fazer a filmagem. Então, esse projeto garante isso, que as igrejas não sejam fechadas num total. Tá, mas daí eu te pergunto o seguinte, há certos estabelecimentos, eu pego um banco, por exemplo, tudo bem que tem que marcar a hora para ser atendido, mas tu entra num banco depois de marcar a hora, eu sei por mim, que no meu banco eu vou, muitas vezes existe um banco sim, um banco não, um banco sim, um banco não, né? Eu pego o futebol, tá? Onde rola muito dinheiro. O futebol está liberado e quantas pessoas participam de um jogo de futebol? O cara que vai filmar, o cara que vai narrar, as emissoras que estão ali e os jogadores, tudo bem que são testados antes, né? Mas é um banco sim, um banco não, um banco sim, um banco não. Por que as igrejas não podem fazer isso também? Infelizmente, Masucci, eu tenho que te falar, vendo a manifestação de algumas pessoas nas mídias sociais, que há sim, e eu digo perseguição religiosa. Isso existe no nosso país. O nosso país não é um país democrático, como muitos dizem que é, mas não é. As pessoas não respeitam a democracia, não respeitam o livre-arbítrio das pessoas testemunharem a sua fé. Por que, Masucci? Eu vou te falar isso. Eu sou evangélico, da igreja evangélica, mas o meu projeto, ele não é somente para as igrejas evangélicas, ele é para a igreja católica, para a igreja luterana, para o espírita, para o umbanda, para qualquer que fazer o seu culto ter liberdade. Entende? Então, assim, tu falaste perfeitamente. Como que essas pessoas acusam tanto as igrejas por um simples fato que nem vai ser cheia as igrejas? Se lerem o projeto no teor, vão ver que as igrejas não vão voltar ao normal sem nenhuma restrição, vão continuar com as suas restrições, seguindo os protocolos da saúde. Mas como essas pessoas não vejam o futebol, para que um lugar, e eu respeito o futebol também e acho essencial, mas eu só acho que a crítica vem só sobre as igrejas. Mas por que não analisam o futebol e para que algo que rola mais dinheiro que o futebol? E às vezes eles querem falar, não, mas a igreja é porque vai ter que precisa do dízimo, da oferta. Mas e o futebol? O que eles não falam no futebol? E a igreja, o serviço que a igreja presta, social e o serviço psicológico, o Masucci. A igreja, todos os templos religiosos, e eu deixo meus parabéns, que prestam serviço psicológico, e muitas vezes não para aquelas pessoas que têm condição de pagar um psicólogo, de pagar um psiquiatra e fazer uma consulta particular, mas aquelas pessoas mais vulneráveis, que não têm condições nem de pagar um psicólogo ou um psiquiatra e vão a um padre, a um pastor, a um espírita, e ali ele traz um alento para a sua alma, para a sua fé, pessoas às vezes pensando em tirar sua própria vida. Então a gente tem que reconhecer as coisas e não somente julgar as igrejas, mas porque, como tu falaste perfeitamente, não analisam também e não criticam. O quanto criticam as igrejas, eu sugiro que olhe também o meio do futebol.
Eu te digo o seguinte, cada um tem a sua denominação, a sua religião. Eu, por exemplo, sou espírita, né, e frequento uma casa lá de Rolante. Tem igreja que tem sede própria e tem igrejas que têm sedes alugadas. Nós, por exemplo, temos sede alugada em Rolante. Nós estamos um ano com a casa fechada e, devido à pandemia e devido a uma determinação da FERGS, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, mas o aluguel é todo mês, a água é todo mês, a luz é todo mês. Quer dizer, essa questão de dízimo, essa questão de contribuição é uma questão muito particular de cada um, e cada um escolhe a sua denominação religiosa, né? Desde que vai em encontro às leis de Deus, desde que vai em encontro ao que Jesus nos ensinou, eu acho que não tem essa de, porque ele é evangélico, porque ele é católico, porque ele é protestante, porque ele é isso e aquilo, né? Cada um vai onde se sente bem. E, na realidade, eu já falo isso há muito tempo, as igrejas pentecostais, elas fazem um trabalho muito importante, principalmente, muitas vezes, ou na maioria das vezes, com relação às pessoas que estão com dificuldades psicológicas e que estão entregues ao vício. Quantas pessoas já saíram da droga através de uma igreja dessas, né? Sim, perfeitamente, Masucci, a tua colocação, assim, muito boa mesmo e real, né? Que tu acompanha e tu veja, que nem tu citaste, muitos templos, eles são mantidos por aluguel. Quem vai pagar esse aluguel? Quem vai pagar a luz? Quem vai pagar a água? Né? Precisa de recurso. E eu peço às pessoas, isso me entristece muito no pleno século XXI que nós estamos, e a gente escutar tantas coisas assim, ó, nós vivemos num país democrático. Eu quero dizer para as pessoas que nos escutam, nós vivemos num país democrático. Dá o dízimo quem quer, dá a oferta quem quer, e dá a contribuição para o templo, o segmento, a congregação que a pessoa vai, quem quer, respeite as pessoas. Como as pessoas respeitam a sua posição de você não contribuir e de não ir em nenhuma igreja e não contribuir com nenhuma, respeite as que contribuam. É o que eu peço às pessoas. Nós ainda vivemos num país que tem a democracia e cada um, infelizmente, é triste de ver comentários que as pessoas querem mandar até no salário seu. Você trabalha o mês todo, você tem direito de fazer o que você quiser do seu dinheiro, e as pessoas querem ainda controlar o salário do trabalhador. Respeitem as pessoas. Se eles têm a sua fé e querem contribuir com as igrejas, como muitos contribuem no futebol, em tantas outras coisas, respeitem as pessoas que têm essa fé e contribuem porque querem. Essa questão das igrejas aí, então o projeto ele diz o que exatamente, Júnior? Masucci, o projeto reconhece as igrejas e templos religiosos de qualquer religião como serviços essenciais no município de Taquara. E ele coloca que os templos, as igrejas não podem ser fechados num total presencialmente. Elas têm que ficar abertas, nem que seja que nem eu te falaste, né? Para fazer aquela live, tem que estar aberta, né? Dá essa garantia de não ser fechada num total, mas também garante que as igrejas têm que seguir as normas e os protocolos da saúde. Se lá no momento vê que não tem como fazer um culto com os fiéis junto, que venha a ser feito só a live, isso as igrejas vão ter que seguir as normas e os protocolos da saúde como vem seguindo, né? E para entrar em vigor essa lei, o que necessita agora? Agora necessita da prefeita, né, sancionar essa lei, né? E tu acha que ela vai entender e vai sancionar? Creio eu que ela vai, né, Masucci? Eu não cheguei a conversar com ela, mas creio eu que ela vai, né? Foi uma decisão de todos os vereadores. Júnior, para encerrar, até porque a garganta não tá ajudando muito,
Está surgindo um tema, está voltando à tona um tema que foi discutido aí muito nos anos 90, no início dos anos 2000. Eu lembro que muito eu debati a respeito disso. As pessoas discutindo se as pessoas que estão trabalhando no poder público são da cidade de Taquara ou não são cidadãos de Taquara. Eu sempre defendi essa questão de onde são, deixar de ser, não interessa, porque senão nós não poderíamos ter o prefeito Ari Rodrigues como prefeito, porque ele não é de Taquara, Delmar Bax como diretor da Facate, porque ele não é de Taquara, até vereadores que exerceram cargo ou exercem, não são muitos naturais de Taquara. Então, como é que o Júnior Eu se posiciona nessa questão de ser de Taquara ou não ser de Taquara? Olha, Mazzucci, é um assunto bem complicado, né? E bem polêmico. Eu vejo por cada caso, sabe? Assim, eu tento analisar caso por caso, sabe? Tem alguns casos que eu fico meio assim e tem outros que eu entendo, assim, que é importante, que nem tu falaste, várias pessoas que vêm para cá têm um conhecimento bom também, né? Não queremos também dizer que em Taquara não tenha. Então, eu vejo cada caso como um caso, né? Alguns eu vejo positivo, alguns eu vejo negativo, então é bem complicado. No setor público, como é que tu vê? A mesma forma, alguns casos eu vejo como positivo e alguns casos eu vejo negativos, do meu ponto de vista, né? Tu concorda, então, que teria que rever alguns casos de contratação no setor público gente que não é de Taquara, é isso? Com certeza teria que rever alguns. Eu também não tenho uma opinião formada a respeito disso e também não vou aqui defender ou acusar A ou B, mas é um assunto que volta à tona, né? Se tem importância ou não, né? E a gente, que nem eu dizia esses dias numa entrevista também, a gente não tem uma opinião bem formada ainda, porque é um início que está ainda, né? Mas depois a gente vai conseguir ter mais uma opinião mais formada. Com certeza. Eu citei essas pessoas que hoje ocupam cargos importantes em Taquara, mas no setor privado, né? Mas então, citei também o ex-prefeito Ari Rodrigues, que também não é natural de Taquara, e que toda vez que tem uma eleição se fala no nome dele por parte do partido que ele pertence, que é o PP. Né? E o Delmar Bax, que é diretor da Facate, presidente do Cored, tem um prestígio muito grande dentro do Estado, que também parece que é de Santa Cruz do Sul. Né? Então, meus próprios colegas de rádio, a maioria deles aí que trabalhavam comigo na Rádio Taquara, não eram da cidade de Taquara. Né? Então, eu, por exemplo, também não poderia ter trabalhado em Taquara se fosse uma coisa à risca, porque eu sou de Bento Gonçalves, né? Me criei em Montenegro, né? Morei dos 7 até os 18 anos em Montenegro, mas essa questão ela é bem polêmica e aqui eu não tiro a razão de quem luta, levanta a bandeira para que o poder público contrate pessoas do município e também não tiro a razão de quem luta pela liberdade de escolha dos mandatários, tanto de Câmara de Vereadores como de prefeituras, ou Estado, ou país, né? Com certeza. Perfeito a colocação. Júnior, obrigado pela tua presença aí e um bom trabalho para vocês aí na Câmara de Vereadores. Obrigado, Mazzucci, pelo espaço que tu sempre abre aí para a gente e estou à disposição da comunidade. Um abraço a todos. Aí, portanto, o vereador do PSB de Taquara, o Júnior Eutz, falando aqui no nosso microfone. Sobre essa questão de ser favorável ou não a pessoas de fora, eu quero que as pessoas entendam que eu não, mais uma vez, não estou aqui criticando, né, e nem acusando quem acha tem um pensamento diferente do que eu coloquei aqui, né? Cada um tem as suas razões.
Eu só estou levantando uma polêmica que volta alguns anos depois, que durante os anos 90, por aí, foi muito discutido, né, durante os programas de rádio que eu fazia, sobre essa questão, né? O fulano não é daqui, o fulano não pertence a Taquara, o secretário tal não é daqui, o secretário tal é de outro local. Isso eu, Mazzucci, entendo que depende da competência de cada um, né? E essa questão de ser do local ou não é uma questão muito particular de julgamento também de cada um e respeito cada um de vocês. Um grande abraço, obrigado pela presença mais uma vez do Júnior Eutz aqui na nossa programação.